A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu me chamo Irlando, faço parte da família Preciosa Vida e hoje eu vim contar um pouco do meu testemunho vocacional. Quando eu penso sobre a minha vocação, eu associo muito que ela nasceu à medida em que eu comecei a caminhar dentro da igreja, à medida em que eu iniciei a minha caminhada na fé cristã. Eu consigo me recordar muito bem do meu avô, que sempre foi um exemplo para mim, que me levava para as missas, para os terços, me levava para a catequese, todos os eventos que tinha, ele me levava, uma maneira de me mostrar o caminho de Deus. Não de fazer o mesmo caminho que ele, mas de me ajudar a encontrar o meu caminho dentro da igreja, a minha missão e, consequentemente, também a minha vocação. E dali em diante, eu comecei a ir por vontade própria, já não mais porque o meu avô me levava, mas porque eu queria estar na igreja, participar da missa, ir às atividades, aquilo me fazia bem e eu sentia ali o chamado de Deus. Mesmo que ainda bem suave, mas o Senhor já me chamava a estar ali, a desejar estar naquele lugar. E caminhando neste processo, eu comecei a fazer a crisma, logo depois que terminei a primeira Eucaristia, e ali foi um período onde o Senhor abriu mais os meus olhos para questões vocacionais, para onde que o Senhor queria conduzir a minha vida. E depois que eu concluí a crisma, eu ingressei no grupo jovem chamado Missão Faça-se, que me acolheu, que me ajudou também a me aprofundar e a me perguntar qual era a minha vocação. Porque depois que eu terminei esse período de escola, esse período de estudos, eu ingressei na faculdade, ingressei no meu trabalho, já tinha minha independência e ali eu estava com a minha vida um pouco meio que estável. E sempre veio esse questionamento ao meu coração: e agora? E daqui para frente? Qual é a minha vocação? Porque nós que estamos engajados dentro da igreja, nós vemos as necessidades, nós vemos o apelo do Senhor em cada coisa. E ali o Senhor faz uma pergunta a nós, que é a pergunta da nossa vocação. E cada um vai dar uma resposta a um chamado que Deus faz para nós específico, um chamado único, um chamado para sermos felizes e um chamado à santidade. E depois desse período de questionamento, depois desse período onde eu passei me perguntando sobre qual era a minha vocação, providencialmente o grupo jovem que eu participava recebeu um convite para ir para um retiro de carnaval no ano de 2019. E esse retiro de carnaval iria acontecer na cidade de Paraíba do Sul, da Diocese de Valença. Nesse retiro havia uma comunidade religiosa que estava servindo, que estava ajudando com as pregações, com a condução do retiro. Essa comunidade se chama Preciosa Vida. Infelizmente eu não consegui estar presente nesse retiro, mas depois que os meus irmãos do grupo jovem voltaram para a minha cidade, eles começaram super empolgados a me contar sobre essa comunidade, sobre o carisma, sobre o quanto eles me viam, o quanto eles achavam que essa comunidade tinha a ver com aquilo que eu procurava, de viver uma entrega total a Deus. E hoje eu vejo o quanto Deus utilizou esses irmãos para poder me apresentar à comunidade, para abrir os meus olhos para aquilo que Deus queria que eu correspondesse como chamado, como vocação para a minha vida. Eu lembro que depois que eu conheci a comunidade, procurei no YouTube, no Instagram, tudo sobre a comunidade, aquela curiosidade de vocacionado inicial, e eu comecei a procurar sobre o carisma, sobre os baluartes, e me interessei muito pelo carisma, e comecei a me abrir, comecei a criar uma vida de oração, comecei a me comprometer mais com o meu chamado. Não somente mais pedir a Deus para me revelar a minha vocação, mas também fazia a minha parte de rezar, de partilhar com o Senhor, de viver plenamente os sacramentos da igreja, de buscar de fato uma vida de santidade, porque sem a vida de santidade, sem a busca por esta vida, não existe vocação que permaneça de pé. E ali nesse período o Senhor muito naturalmente foi providenciando tudo quanto foi necessário para que eu pudesse me aproximar da comunidade, para que eu pudesse me aprofundar
através dos encontros vocacionais que eu cheguei a fazer. E o primeiro encontro que eu vim para a comunidade aqui no Rio de Janeiro foi em 2019, no dia de São Padre Pio, em setembro. O irmão que estava me acompanhando, o irmão André, que era o responsável pelo ramo vocacional naquele ano, me convidou para passar um final de semana aqui na comunidade. De início, quase que eu não consigo vir devido ao meu trabalho. Antigamente eu trabalhava numa farmácia, então funcionava aos finais de semana também. Mas o Senhor deu o seu jeito e eu consegui uma folga nesse final de semana e eu consegui vir para participar deste dia de São Padre Pio na Casa de Água Santa, na missão de Água Santa, Casa São João Paulo II. E ali, no dia de sábado, eu cheguei na sexta-feira, no dia de sábado, quando nós fomos rezar a oração das laudes, oração que nós rezamos pela manhã todos os dias, o Senhor ali, Ele falou no meu coração que era ali que eu precisava estar. Era um sentimento como se o Senhor me confirmasse que aquilo ali era o que eu precisava viver todos os dias da minha vida. E ali eu obtive a resposta que o Senhor queria que eu obtivesse, a resposta da minha vocação. E depois desse período eu comecei a ser acompanhado mais de perto pela comunidade, vim a mais alguns encontros vocacionais e depois, no final do ano, o irmão me fez o convite para poder vir fazer a experiência interna de morar na comunidade. No início eu senti muito medo, porque era uma experiência nova, eu nunca tinha vivido nada parecido, mas ao mesmo tempo era como se eu ouvisse o próprio Senhor confirmando tudo aquilo que eu já vinha vivendo, tudo aquilo que eu já vinha sentindo que o Senhor queria para a minha vida. E um dos meus maiores desafios foi contar para minha mãe, contar para os meus irmãos, para minha família, para os meus amigos, porque eu nunca tinha saído da cidade, nunca tinha morado sozinho. Nessa época eu ainda morava com a minha mãe e ali foi uma dificuldade porque ela tinha essa impressão de que eu ia embora para sempre, nunca mais ia voltar, e ali ela ficou um pouco relutante. Mas nisso também eu pedi uma confirmação a Deus. Eu pedi a Ele que, se fosse da sua vontade que eu viesse para a comunidade, que Ele me confirmasse através da minha mãe. Depois que passou um tempo, ela estava mais calma, a gente conversou e ela me disse que pediu a Deus que colocasse no coração dela, se fosse da sua vontade que eu viesse, para que Ele pudesse tranquilizá-la. Ela colocou toda essa situação nas mãos de Deus. E ali ela me disse que, como se o Senhor tivesse dito a ela que Ele estaria cuidando de mim quando eu viesse para a comunidade. E ali ela permite que eu venha e eu também obtenho a minha confirmação que eu pedi ao Senhor através da minha mãe. E ali foi o ponto-chave onde eu decidi de fato vir para a comunidade, fazer a experiência com a graça de Deus. E estou aqui, vai fazer 1 ano e 3 meses. E estou muito feliz, estou muito realizado. A cada dia um aprendizado, o Senhor vai chamando, vai nos convidando a dar o nosso sim, vai nos dar a graça de conhecer irmãos, vai nos dando a graça de conhecer mais profundamente o carisma, de viver essa experiência de recolher a vida que pendeu da cruz. Todos aqueles que são chamados a viver o carisma preciosa vida são como um cálice que está como aqui no nosso símbolo, a recolher essa vida que pendeu da cruz, a vida do próprio Cristo. E ali, quando nós nos decidimos a viver esse carisma, já não é mais o nosso querer, mas é o querer do Senhor. Já não é mais a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor. Porque toda vocação, ela se inicia com o nosso sim, e quem sustenta esse sim é Deus. Quem sustenta esse sim é o Senhor que nos chama. Por isso nós, mesmo que tenhamos medo, peçamos ao Senhor não que nos tire o medo, mas que nos dê forças para enfrentar o medo, superá-lo e abraçar a missão que Ele nos chama a abraçar, que é a nossa vocação para sermos felizes e para sermos santos. Bom, espero que você tenha gostado do testemunho. Peço a você que possa compartilhar com outros irmãos que estão precisando dessa luz vocacional nos seus caminhos, na sua vida, e que você possa se inscrever para poder acompanhar mais conteúdo sobre vocação aqui no canal da Preciosa Vida. Deus te abençoe. Até mais, se Deus quiser.